Fala galerinha! E aí, tudo bem? Beleza? Vamos seguindo com a nossa série de aula de Direitos Fundamentais da Constituição, né, de 1988, dando sequência à nossa leitura da Lei Seca. Vamos falar sobre os direitos políticos, né, e dos partidos políticos. Vamos lá com a nossa leitura. Antes, se inscreva no canal, você que está acompanhando a nossa série, inscreva no canal, deixa um like no vídeo, compartilhe com seus amigos em suas redes sociais. Essa é a nossa quinta aula, nosso quinto encontro, né, da leitura aqui da Constituição de 88. Vamos lá, vamos ao PDF. Vamos trazer então aqui, portanto, aí, capítulo 5 dos direitos políticos. Vamos lá. Então, o que são aqui? O artigo 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal, voto direto e secreto com valor igual para todos nos termos da lei mediante, né? E aí nós vamos aqui, ó, no plebiscito, no referendo e também nas iniciativas populares. Então, voto, sufrágio universal, né? Secreto, direto, né? Secreto, não tem aquele voto, vou te mostrar o voto, não, o voto é secreto. C, tá? O voto universal. Valor 1, né? Valor igual, ninguém, o meu voto é igual a de qualquer outro. Plebiscito, né? Referendo, iniciativa popular. Parágrafo 1º. Os alistamento eleitoral do voto são obrigatório para todos os maiores de 18 anos. Então você é obrigado a votar se você tem mais de 18 anos. É facultativo para os analfabetos, os maiores de 60 anos de idade e também aos menores de 16, né, os maiores de 16 e menores que 18 anos. Seguinte, é obrigatório, se você tem mais que 18 anos e até 70 anos, né, você é obrigado a votar. Se você é analfabeto, você não é obrigado, é facultado o seu direito de voto. Se você é maior do que 70 anos, você também não precisa votar. Só se você quiser, é facultado. Se você é maior, você tem 16, 17, você também é facultado o direito de votar, tá? Agora, se você tem 18 ou mais, você é obrigado a votar, beleza? Parágrafo 2º. Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos. Se você está no serviço militar, você também não é, ou você meio que não pode votar, né? Não pode se alistar como eleitor. Estrangeiros e você que está no serviço militar obrigatório. Parágrafo 3º. São condições de elegibilidade na forma da lei. Primeiro, a nacionalidade brasileira, né? Para você poder concorrer a um cargo eletivo, você tem que ser nacional, né? Ser brasileiro, ter a nacionalidade. Aí você pode ser nato ou naturalizado, com a exceção daqueles cargos que a gente viu, certo? 2. O pleno exercício dos direitos políticos. 3. O alistamento eleitoral, você tem que estar alistado na situação regular na Justiça Eleitoral. 4. Domicílio eleitoral na conscrição. Mais a filiação partidária, você tem que estar regularmente filiado ao partido. Idade mínima, né? E aí tem aqui 35 anos para presidente, vice-presidente e senador. 30 anos para governador e vice-governador de estado e do Distrito Federal. 21 anos para deputado federal, estadual, distrital, prefeito, vice-juiz de paz e 18 anos para vereador. Então são os limites, né, de idade para você concorrer aos cargos. São inelegíveis os inalistáveis e também os analfabetos. Essas pessoas são inelegíveis, né?
ou condenação criminal também fica ali inelegível, né? Parágrafo 5º. O presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no caso de mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Isso é, redação dada pela emenda constitucional de número 16, né? Número 16 de 97, emenda constitucional de 16 de 97. Parágrafo 6º. Para concorrer a outros cargos, o presidente da República, os governadores de Estado ou Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Ou seja, se o presidente da República hoje, nessa futura eleição, ele quiser ser candidato em 2026 aí, a senador, por exemplo, o presidente da República ele quer ser candidato a senador, ou a deputado, ou a outro cargo, ele tem que sair 6 meses antes, né? No caso, a eleição geralmente é no primeiro domingo de outubro, então vamos lá, contando até, ele tem que sair até o mês de abril, né? Até o finalzinho de abril ali, ele tem que sair, até o período de 6 meses, né? De abril até o período da eleição, para que ele possa concorrer a um novo cargo, né? Parágrafo 7º. São inelegíveis no território da jurisdição do titular, o cônjuge ou os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau ou por adoção do presidente da República, do governador de estado ou território do Distrito Federal, do prefeito ou quem haja substituído dentro de 6 meses anteriores ao pleito, salvo o titular do mandato eletivo candidato à reeleição. Por exemplo, vamos imaginar que o prefeito da minha cidade, vamos imaginar aqui uma situação hipotética. Meu pai é prefeito de Porto Nacional, Tocantins. O que acontece? Enquanto ele é prefeito, eu, meus irmãos, os descendentes dele ali, eles são inelegíveis, eles não podem concorrer a nenhum cargo eletivo ali no município, dentro do município onde o prefeito é o pai, nenhum dos filhos, a esposa, não podem concorrer ali nenhum cargo, a não ser que um deles já, por exemplo, o pai ganhou para prefeito e um dos filhos ou a esposa ganhou para vereador. Nesse caso, o vereador que está no mandato, ele pode concorrer à reeleição, tá? Nesse caso, ele pode reeleger. Do mesmo modo, no estado, se o governador tem um filho ou um parente ali, esposa, que quer se candidatar, ele não pode concorrer a nenhum cargo, a não ser se ele já esteja no mandato, ele pode concorrer à reeleição. Mas, caso contrário, se o pai ou a mãe já está como governador, nenhum dos filhos ou cônjuge pode concorrer a um cargo eletivo dentro daquele estado, tá bom? Do mesmo modo, o presidente pior ainda, porque se o filho do presidente já não está em nenhum dos cargos, seja senador, deputado ou qualquer coisa, ele não pode, porque o pai ele impede todo mundo de concorrer aos outros cargos, tá bom? Desde que ele esteja em mandato, tá bom? Parágrafo 8º. O militar alistável é elegível atendido às seguintes condições, tá? Se você é militar, vamos lá. Condição, primeiro, se contar menos de 10 anos de serviço, deverá se afastar das atividades, tá? Se você é militar e quer se candidatar, você não tem 10 anos de serviço, você vai se afastar das atividades militares para concorrer aí ao cargo, tá bom? 2. Se contar com mais de 10 anos, será agregado pela autoridade superior lá do comando lá da polícia e, se eleito, passará automaticamente para a reserva. Depois que você, pode imaginar, você é policial militar e você concorre a um cargo de vereador, por exemplo, na sua cidade. Ao efetivar, se você tem mais de 10 anos, você concorre, está de afastada do serviço militar e você vai concorrer ao cargo. Se eleito, você tem mais de 10 anos,
você não mais volta, não vai ocupar o cargo de militar e de vereador. Você vai para a reserva da polícia, vai tipo aposenta, não, uma aposentadoria, e mais você vai exercer a função de vereador. Se você não tem 10 anos e você se reeleger, você vai ser automaticamente desligado da polícia, né? Acredito que a licença não exceda 3 anos, então você provavelmente, a não ser que você optar pela carreira e não seguir o mandato, ou ficar no mandato ou se afastar para interesse por algum outro período. Mas eu não vi nada na legislação que diz a respeito, tá bom? Parágrafo 9. Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade do exercício do mandato, considerada a vida pregressa do candidato e a normalidade e a legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico e o abuso do exercício da função, cargo ou emprego na administração direta e indireta. Isso é incluído, né, pela redação na revisão constitucional de número 4 de 1994. Seguindo, parágrafo 10. O mandato eletivo poderá ser impugnado perante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias a contar da diplomação, instituída a ação com provas de abuso de poder econômico, corrupção ou fraude. 11. A ação de impugnação do mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo ao autor na forma da lei, se temerária ou de manifestar má-fé. 12. Serão realizadas concomitantemente às eleições municipais as consultas populares sobre questões locais aprovada pela Câmara dos Municipais e encaminhada à Justiça Federal até 90 dias antes da data das eleições, observados os limites operacionais relativos ao número de quesitos. Isso foi instituído pela Emenda Constitucional 111 de 2001. 13. Há manifestações favoráveis e contrárias às questões submetidas às consultas populares do estilo do artigo do parágrafo 12 ocorrerão durante as campanhas eleitorais sem a utilização de propaganda gratuita na rádio e televisão, Emenda Constitucional 111 de 2021 também. Artigo 15. É vedada a cassação de direito político cuja perda ou suspensão só se dará em casos de cancelamento de naturalização por sentença transitada em julgado, incapacidade civil absoluta, condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos, recusa de cumprir obrigações a todos impostas ou prestação alternativa nos termos do artigo 5º e incisos 8. 6. Improbidade administrativa nos termos do artigo 37, parágrafo 4. Artigo 16. A lei que altera o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação e não se aplica às eleições que ocorrem até um ano da data de sua vigência. Redação dada pela Emenda Constitucional de número 4 de 1993. Seguindo, vamos falar aqui no capítulo 5 dos partidos políticos. Vamos falar aqui, para aproveitar e dar sequência aqui. Bom, artigo 117. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardada a soberania nacional, o regime democrático, o pluralismo político, né, o pluralismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observado os seguintes preceitos: caráter nacional. 2. Proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiro ou de subordinação a estes, tá? 3. Prestação de contas à Justiça Eleitoral. 4.
parlamentar de acordo com a lei. Aqui observem que esse parágrafo ele foi revogado, né, que foi lá instituído pela emenda de 52 de 2006, e a redação do artigo 1º que está em vigor é emenda constitucional 97 de 2017, que diz o seguinte: é assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento, para adotar critério de escolha e regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada sua celebração nas eleições proporcionais sem obrigatoriedade de vinculação entre candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. Redação dada então pela emenda constitucional 97 de 2017. 2. Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, registrará seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. 3. Somente terão direito aos recursos do fundo partidário e acesso gratuito à rádio e televisão na forma da lei os partidos que, alternativamente, e aí redação dada pela emenda constitucional 97 de 2017, primeiro, os partidos que obtiverem nas eleições da Câmara dos Deputados no mínimo 3% dos votos válidos, distribuído em pelo menos 1/3 da unidade da federação ou em 2% dos votos válidos em cada uma delas, ou ainda tiver elegido pelo menos 15 deputados federais distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação. Parágrafo 4º. É vedada a utilização pelos partidos políticos de organizações paramilitares. Parágrafo 5º. A eleição ao eleito por partido que não preencheu os requisitos previstos no parágrafo 3º deste artigo é assegurado o mandato, facultada a filiação sem perda de mandato, ou outro partido que tenha atingido, não sendo a esta filiação considerada para fins de contribuição dos recursos ou do fundo partidário e de acesso gratuito ao tempo de rádio e televisão. Parágrafo 6º. Os deputados federais, os deputados estaduais, os deputados distritais e os vereadores que se desligaram do partido pelo qual tenham sido eleito perderão o mandato, salvo nos casos de anuência de partido ou outras hipóteses de justa causa estabelecida em lei, não computada em qualquer caso a migração de partido para fim de distribuição de recursos do fundo partidário ou outros fundos públicos de acesso à gratuidade à rádio e TV. Isso foi instituído pela emenda constitucional 111 de 2021. 7. Os partidos políticos devem aplicar no mínimo 5% dos recursos do fundo partidário na criação e na manutenção de programas de programação e difusão de participação política das mulheres, de acordo com o interesses interpartidário, instituído pela emenda constitucional 117 de 2022. Então aí tem que ter então essa reserva, né, dos partidos, uma reserva de 5% dos recursos do partido, do fundo partidário, para uma produção de uma programação, né, que busque a incentivar a difusão da participação da mulher na política. 8. Os montantes do Fundo Especial de
financiamento de campanha e da parcela do fundo partidário destinado a campanhas eleitorais, bem como o tempo de propaganda gratuita no rádio e televisão, ao ser distribuído pelos partidos aos respectivos candidatos, deverão ser de no mínimo 30% proporcional ao número de candidatos, e a destituição deverá ser realizada conforme e a distribuição deverá ser realizada conforme o critério definido pela respectiva organização de direção e pelas normas estatutárias, considerando a autonomia e a interesse partidário incluído pela emenda constitucional 117 de 2012, fechando então aqui, neste caso, os princípios fundamentais. Falamos aí, portanto, sobre os partidos políticos, né? Questão do direito político também. Quando votar, quem é obrigado a votar, onde o voto é facultativo, a idade, né? E a gente lembrou e podemos lembrar aqui, por exemplo, né? Questão que pode cair em prova. Quem é obrigado a votar, né? A quem todo brasileiro, né? Ele é obrigado a votar naturais, os natos e os naturalizados, a partir de 18 anos, você é obrigado, até 70 anos, você é obrigado nessa faixa a votar. A partir de 70 você é facultado a votar. Você que é analfabeto também, você que é maior de 16 e menor de 18, você também é facultado o direito de votar, não é obrigado a votar. Beleza? Certinho? Essa foi a nossa lei seca da Constituição Federativa do Brasil de 1988. Continuaremos na sequência no próximo vídeo. Espero que você tenha curtido. Não esqueça de deixar um like, compartilhar com os amigos, se inscrever no canal, comentar, enfim, ajudar aqui no crescimento do nosso projeto. Valeu, até a próxima.